Nós temos aqui a quantidade de inscritos na disciplina. Deixa eu ver, matriculados aqui, deixa eu ver só a quantidade de pessoas que se matriculou. Tá, nós temos até um número razoável aqui. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 25, 7 alunos. 26, 27 alunos aqui. Bastante. Bom, tem bastante gente matriculada. Já são 13h33, vamos esperar mais 2 minutos para a gente começar. Olha só quem está aqui, rapaz. O Alcides. Isso é uma figura ímpar. Rapaz, eu tô game aqui, ó. Eu tô game porque minha caixinha de som queimou aqui. Eu tô aqui usando um fone de ouvido aqui grande, gigante. Dá iluminado, dá pra ver aqui que tem uns. Todo estiloso aqui, ó. Todo estiloso aqui. Rapaz, o salário aumentou não, mas disposição para gastar aumentou, né? Inflação aí, acabou tudo aí, salário continua na mesma coisa. Vamos lá. Então vamos começar aqui. São 13h35. Mas só informando que eu estou gravando aqui para depois disponibilizar para quem não pode vir, porque nossas aulas serão deverão ser disponibilizadas para todos, né? Então vamos lá. Nossa disciplina aqui, ela é inteligência computacional. Eu acho que a boa parte de vocês já tem noção do que se trata, né, do assunto. O que se trata no assunto. E esse nome, inteligência computacional, ele foi dado, o objetivo dele, eu falo isso durante as videoaulas que eu vou colocar para vocês, mas eu falo sempre que esse nome inteligência computacional veio da Inglaterra e de alguns pesquisadores, surgiu também na Inglaterra e em alguns lugares do Brasil também. Era o nome dado para uma área da inteligência artificial que hoje as pessoas chamam de machine learning, né? Aprendizagem de máquina. Então, a inteligência, surgiu o nome inteligência artificial nos Estados Unidos, isso por volta dos anos 50. Houve um congresso lá na Universidade Americana, um congresso sobre computação, e algumas pessoas mostraram nesse congresso um software muito interessante, que ele dizia que era capaz de imitar o raciocínio humano. Olá, boa tarde, Luana. E aí, nessa surgida desse software, que era muito interessante, que provava teoremas, que
reproduzir alguns aspectos do raciocínio humano. O John McCarthy, que criou o termo baseado nisso de inteligência artificial. Depois surgiram também, nessa época já surgiam também pesquisas em redes neurais. E a Luana é a Luana do teu colega lá da telecomunicações? Eu não estou vendo os rostos aqui, eu não consigo ver aqui. Ah, não. Aqui era amiga do que é de Limoeiro do Norte, não, né? É outra Luana. Ah, é outra, né? Então, ok. Porque tem um monte de Luana aqui, a gente não sabe mais, né? Então, vamos lá. Então, surgiu esse termo, surgiram pesquisas em redes neurais nessa mesma época, por volta dos anos 50, um pouquinho antes. Já tinha gente fazendo pesquisa em redes neurais. E as redes neurais foram responsáveis por enterrar o nome na época, chamado inteligência artificial. Por quê? Porque teve dois caras, algumas pessoas que eram mais ligadas à educação e às ciências cognitivas, à psicologia, do que provavelmente à computação, que foi o Papert e o Minsky, né? Eles publicaram artigos dizendo que as redes neurais não eram muito boas, não eram tão boas quanto se imaginava e não servia para muita coisa, não. E aí, a NSA, que é como se fosse o CNPq do Brasil, é lá dos Estados Unidos, né? A NSA e algumas agências europeias de fomento à pesquisa passaram a dizer que não havia razão nenhuma para que se financiasse pesquisa na área de inteligência artificial, porque já se tinha provado que as redes neurais não eram inúteis, não eram só brinquedos. E isso é uma esfriada geral na área chamada inteligência artificial na época. Mas aí os cientistas, como são espertos, né, eles resolveram criar um nome e uma outra forma de fazer pesquisa, começaram a descobrir que tinha coisas interessantes que podiam ser feitas e criaram uma área chamada inteligência computacional. Então eles solicitavam dizendo que estavam fazendo uma pesquisa numa coisa chamada inteligência computacional, que não tinha nada a ver com inteligência artificial. Separaram as duas coisas, criaram uma área para redes neurais, algoritmos genéticos. Hoje, essa área toda que está envolvida hoje com aprendizagem de máquina foi chamada de inteligência computacional. Enquanto que as pesquisas originais em métodos de raciocínio, em conhecimento, em ontologias e coisas desse tipo, e lógica clássica, lógica de primeira ordem, eram chamados ainda de inteligência artificial, que eles chamavam de clássica, né? Então existe a inteligência artificial que eles chamavam de clássica, e existe a inteligência que era aprendizagem de máquina, que eles chamavam de inteligência computacional. Isso surgiu em universidades europeias, na Inglaterra, em alguns países, e no Brasil, os brasileiros que estudaram por lá trouxeram esse nome para cá. A PUC do Rio de Janeiro usava muito esse nome, a Universidade Federal do Rio de Janeiro usava. E outras universidades pelo Brasil afora começaram a usar o termo inteligência computacional também. Só que os americanos não ligam para isso, né? O nome eu acho interessante é que os americanos são muito pragmáticos, né? Então eles não vão procurar sutilezas para diferenciar as coisas, quando na realidade, no fundo, é tudo a mesma coisa. Então eles continuaram usando o termo inteligência artificial e continuaram fazendo pesquisas, e depois voltaram a fazer pesquisas com redes neurais e continuaram chamando de inteligência artificial. E hoje a grande área que resume todos os estudos de computação avançada, de otimização, voltada para fazer softwares inteligentes, robôs e coisas desse tipo, é toda essa grande área chamada de inteligência artificial, com os seus subrumos, subgrupos, né, digamos assim, com as suas linhas de pesquisa, que seriam, por exemplo, a aprendizagem de máquina, que é um âmbito da inteligência artificial, e outras áreas, como ontologias, ou como raciocínio, engenharia do conhecimento, tudo isso também é inteligência artificial. Então, para não ir do encontro, talvez, eu imagino, né, para não ir de encontro ao status quo brasileiro, que nos anos 80 e 70 falava muito de inteligência computacional, quando foi criado o curso de engenharia de computação do IF, as pessoas resolveram botar o nome de inteligência computacional. E que, na realidade, o conteúdo é um conteúdo de um curso de inteligência artificial, né? Então, o nome inteligência computacional nada mais é do que um substituto para o termo inteligência artificial. E aí tem uma discussão filosófica em cima disso. Por quê?
Porque é mais fácil você associar inteligência computacional ao estudo de fazer com que os computadores sejam inteligentes do que associar a isso, criar uma área para dizer que não, nós vamos criar aqui um computador que seja tão inteligente quanto o ser humano e, portanto, seja uma inteligência criada pelo homem e artificial. Isso, muitas vezes, soou para muita gente como uma presunção. Né? Vocês são muito presunçosos, esses pesquisadores dessa área estão querendo fazer uma coisa que e não é tão fácil de fazer, porque vocês não sabem nem o que é inteligência, quanto mais reproduzir uma coisa que vocês não sabem o que é. Então, muita gente pesquisa inteligência, muita gente define, mas é difícil você definir realmente o que é que seja inteligente. Né? Qualquer definição que você faça, ela tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. Né? Se você disser que inteligência só os seres humanos têm, aí você vai complicar, porque existem certos animais que são capazes de fazer tantas coisas, né, que podem ser consideradas inteligentes. Né? Se você disser que só somar, subtrair e fazer 4 operações são operações inteligentes, então qualquer calculadora também é inteligente. Né? Então fica difícil você dar uma definição que explique exatamente o que é, porque a nossa psicologia, a nossa filosofia ainda não são bem claras a respeito do que é inteligência. Aí de onde é que ela vem, né, também tem a questão como é que ela se expressa. Então existem discussões a respeito de se a inteligência é uma coisa só, se são várias aptidões, né, são chamadas teoria das inteligências múltiplas. Então tudo isso cria um assunto polêmico e diversificado, né, onde a gente tem dificuldades de definir muito bem as coisas. No entanto, inteligência artificial, se nós abrirmos mão dessa questão da presunção de querer fazer uma inteligência tão boa quanto a inteligência dos seres humanos em uma máquina, se nós deixarmos um pouco essa presunção de lado, nós podemos dizer que existem muitos métodos que se assemelham à matemática e à estatística, que se assemelham-se aos métodos de otimização e à pesquisa operacional, que são utilizados pela inteligência artificial e que dão origem, dão nome a essa área, né? Essa coisa chamada inteligência artificial. E é isso, então, que nós vamos estudar aqui nesse curso. Nós vamos estudar algoritmos, ferramentas advindos da matemática, advindos da pesquisa operacional, advindos dos métodos de engenharia de produção, advindo até da intuição de muitas pessoas que trabalham na área. E esses métodos nós vamos estudar aqui, todos eles, alguma parte deles, né? Não é todos eles, né? Impossível estudar todos eles, mas nós vamos estudar uma parte deles aqui. E esses métodos estão dentro de uma coisa, de um conjunto de coisas que se chama inteligência artificial. Então, a nossa disciplina é inteligência computacional, que é a mesma coisa de inteligência artificial. Então, uma das coisas boas, Alcides, viu, que acontece com os professores antigos, uma coisa muito boa que acontece é que eles morrem, né? Aliás, é por isso que nós estamos aqui em aulas remotas, para que eu não morra, porque se eu pegar a Covid, como eu sou comorbidoso, né? Se eu tenho uma comorbidade aí, se eu pegasse a Covid, provavelmente era possível que eu batesse as botas. Mas o fato das pessoas mais velhas morrerem é bom, porque aí a gente não fica tendo que brigar com todo mundo por causa de bobagem, né? Então, nós não vamos ter que brigar. Então, não vou ter que brigar para dizer que não existe diferença entre inteligência artificial e inteligência computacional, porque as pessoas que defendem arduamente esse tom de inteligência computacional, eles estão se aposentando e em breve vão morrer. Então, o que vale agora é o que nós, os que vamos ficar no lugar deles, que estamos na lista, né? Daqui a mais de 10 anos seremos nós os que vão bater as bolas. Mas nós que estamos na lista vamos dizer o que nós queremos. E nós chamamos isso aqui tudo de inteligência artificial. Então essa é a origem do nome. Mas nós vamos, ao longo do curso, entrar em mais detalhes. Vou trazer mais informações sobre como surgiu esse nome. Vou mostrar um vídeo mostrando lá a faculdade, a universidade onde onde foi criado esse nome, inteligência artificial. E vocês vão ter acesso a essas informações. Bom, então como é que são as nossas aulas? Então, conforme aqui eu já antecipei, essa disciplina especificamente, eu acredito que vocês estão tendo mais algumas outras, serão remotas por conta da minha comorbidade, no caso, né? Então, o professor não é tão artificial assim não, né? Pode ser que alguns vídeos aí sejam, né,
Eu acredito que no futuro, sim, já tem estudos para professor artificial. Como é que seria o professor artificial? Antecipando um pouco o que acontece. O professor artificial é aquele robô que é capaz de interagir com você, descobrir quais são os seus pontos fracos e propor métodos ou ensinar para você passar para você informações e propor métodos que você possa aprender sozinho com o auxílio desse professor artificial. Existiram nos anos 90 muita pesquisa sobre isso, deram uma parada nos anos 2000 e talvez ele, em algum ponto do futuro, essa ideia do professor artificial ela volte também. A ideia da transferência automática de upload de conhecimento, essa daí já é um pouco mais complicada, porque a gente não sabe como é que a gente grava a informação no cérebro e tal, então esse upload, imagine, por exemplo, que nós colocamos aqui um capacete na minha cabeça e um capacete na cabeça do Alcides, e, por exemplo, eu pudesse transferir toda a informação que eu tenho sobre inteligência artificial para o Alcides, ficaria complicado ainda. Isso aí é uma coisa de ficção científica ainda, muito longe da gente. Mas a questão de ter um robô que ensine a gente a alguma coisa, isso já é uma coisa mais fácil, mais próxima, né? A ideia do robô é que ele tem várias vantagens, por exemplo, ele não se cansa, ele não tem comorbidades, né? Ele pode passar horas e horas ensinando para você, ele não vai se irritar com as bobagens que o Alcides diz, né? O Alcides não vai conseguir atrapalhar a aula dele porque ele não vai ligar para essas bobagens. Então, essa questão dos métodos artificiais de ensino também podem surgir ao longo do tempo. Eu acredito que, não sei se na nossa geração isso não é possível, mas em algum momento do futuro isso pode acontecer. Então, a nossa disciplina aqui será remota. E tem uma coisa interessante, as contradições do IF, né? Nós temos, durante o período da pandemia, eles estavam criticando muitos professores que faziam aulas assíncronas, né? Diziam, olha, vocês podem fazer síncronas ou assíncronas, mas os que fizerem assíncronas vão ter que aguentar a gente falar mal deles. Agora, eles estão recomendando que a gente faça, os que vão ter aula via aquelas remotas, né? Esses que façam prioritariamente as assíncronas para que todo mundo possa ter acesso, já que lá no próprio IF vocês vão estar em uma hora na aula na sala e uma outra hora vocês vão estar em algum lugar para assistir uma aula assíncrona e esse lugar pode não estar disponível ou pode não ter esse lugar para vocês fazerem isso no próprio IF. Então, vocês ficaram ao léu, né? Para vocês não ficarem ao léu, então eu recebi um e-mail da coordenação dizendo que a gente deve dar prioridade às aulas assíncronas. Como eu gosto de fazer o contrário do que me mandam, eu estou com vontade de fazer tudo síncrono, mas considerando que vocês realmente podem ter trabalho para assistir as aulas síncronas, então as nossas aulas serão prioritariamente assíncronas. Mesmo porque, não é, Alcides, eu já tenho tudo gravado, né? Então o curso todo já está gravado lá no meu canal do YouTube. E como é que vai acontecer? Cada dia a gente vai disponibilizar para vocês a matéria do dia, que são os vídeos que eu já tenho todos gravados. Os vídeos não tão ruins, né? Não são tão ruins assim, eu acho que o material está de boa qualidade. Mas isso não quer dizer que a gente não possa se encontrar. Então existem 3 métodos para a gente se encontrar. A gente pode, vocês podem, de comum acordo, aí, solicitarem que algumas das aulas, uma ou outra aula, seja dada de forma síncrona. Então, caso tenha essa solicitação, vocês podem fazer isso no mural. Vocês colocam lá, professor, nós estamos com dúvidas, não estamos conseguindo progredir com as videoaulas. Então, a gente marca algumas aulas síncronas, se vocês desejarem. Outra forma, vocês podem também colocar as dúvidas no próprio mural. É o primeiro ponto de comunicação que a gente vai ter, é o mural. E caso você tenha alguma dúvida particular que você não queira compartilhar com todo mundo, então realmente você pode usar o meu e-mail, né? Já vou botar aqui. Então esse e-mail para aqueles que não querem de jeito nenhum compartilhar uma dúvida, um problema, que querem dividir. A gente pode marcar também um encontro, um chat particular com quem quer que deseje, né? Caso haja realmente essa necessidade. Então nós temos 2 pontos de
permite nos comunicarmos, um feedback. Né? O primeiro, o mural, você manda lá a sua pergunta, se der para responder por ali, eu respondo. A segunda é você manda um e-mail. E a terceira a gente marca uma aula, aliás, a terceira a gente marca uma aula síncrona com todo mundo. Ou a quarta opção é eu fazer um chat específico com você, com quem tiver essa necessidade. A coordenação pede para eu guardar 4 aulas por semana para atender todo mundo, né? Os 256 alunos, né? Então, para esses 256 alunos, eu tenho 4 aulas por semana para atender todo mundo. Se eu der um horário aqui específico para vocês, então vocês podem não conseguir se encaixar nesse horário. Então é melhor que você mande um e-mail para mim, que a gente marque de comum acordo um horário que seja bom para você e para mim, não que eu marque um horário fixo e aí todo mundo tem que se encaixar nesse horário fixo, já é meio complicado. Então eu prefiro aguardar que vocês se manifestem, que mandem para mim o e-mail e aí a gente marca um horário para um atendimento via chat online, né? Via chat online. Ok, então acho que estão esclarecidos aí a pergunta de como é que vão ser as aulas, né? Então as aulas vão ser prioritariamente assíncronas, tem bastante material no canal. E todo dia de aula eu vou colocar material disponibilizado para vocês. Não são só vídeos meus, eu vou botar também, sei lá, entrevistas, depoimentos, coisas que sejam importantes para a matéria. Embora eu tenha esse curso é o único que eu tenho realmente todo gravado por mim, né, todo preparado, já está tudo completo, né? Então vocês têm aí no meu canal do YouTube, né, para você acessar o meu canal do YouTube, alguns de vocês já têm acesso, estou vendo muita gente conhecida aqui, mas é Ronaldo F. Ramos, é só procurar lá no YouTube esse canal, né, você pode botar lá youtube.com/Ronaldo F. Ramos, né? Bom, como assim, Açoite, que teclado? Teclado comum, é BNT2. Ah, por causa do barulho, é um teclado gamer também que faz esse barulho, é um teclado mecânico. Bom, o barulho é o gamer, é um teclado gamer também. Esse kitzinho aqui do fone com o teclado é um kit gamer. E como eu faço muito experimentos com machine learning, então eu preciso de uma máquina parruda para trabalhar. Então eu tenho todo um esquema gamer aqui em casa para trabalhar, né? Bom, então vamos lá. O que a gente estava falando sobre... estávamos falando sobre as aulas. Então, cada aula... Agora, as avaliações, né? As avaliações, então, assim, cada aula que a gente colocar o material, a gente vai colocar uma atividade. Então, essas atividades valem nota, né? E você tem um prazo para fazer. Então, pelo amor de Deus, né? Façam dentro do prazo. Porque eu não me sinto na obrigação e com certeza não receberei, né? Eu todo semestre digo isso, mas agora eu vou fazer valer isso, né? Eu não vou receber as atividades fora do prazo. Por quê? Porque dos 257 alunos e mais os 3 que estão querendo entrar, se eu colocar, sei lá, 20 tarefas para cada um, eu vou ter 4.000 tarefas para corrigir aí em pouco tempo, né? Então, se atrasar aqui, eu vou atrasar as notas de algumas equipes, de alguns alunos, de alguns outros, vai acabar atrasando o semestre. Então, para não atrasar nada, né, a gente vai ter que... Eu queria que vocês coloquem as atividades dentro do prazo que a gente vai colocar. Então, cada atividade vai ter um prazo. Eu não vou colocar nada impossível de ser feito dentro daquele prazo, então vocês podem colocar as atividades dentro do prazo. Então, vamos lá. Então, cada aula tem um conteúdo e uma atividade. Fazer essa atividade significa que você ganha presença. Então, eu estou seguindo a norma do Cefet, que as presenças não são dadas por chamadas na hora da aula, mas por atividade que você faça. Isso é a norma que existiu essa norma foi criada desde o começo da pandemia. E, na verdade, eu não faço chamada. Então, na realidade, acaba que ninguém recebe falta e as pessoas, em geral, fazem as atividades. Então, está aí. Não preciso se preocupar com a questão da chamada, desde que vocês façam as atividades. A nota final vai ser, as notas que estão nas atividades vão ser divididas em grupos. Cada uma delas vai valer uma das notas da etapa. Então, vamos supor que a gente faça
20 tarefas e tenhamos que fazer 4 provas, 2 por cada etapa. Então, dessas 20 tarefas, eu divido as 5 primeiras para a primeira nota da primeira etapa, as 5 seguintes pela segunda nota da primeira etapa, da 10 a 15 para a terceira nota da segunda etapa e da 15 a 20 para a última nota da segunda etapa. Com isso aí, a gente vê a questão das atividades. Como é que são essas atividades? Via de regra, essas atividades pode ser que seja algum questionário, mas na maioria dos casos é um código para você fazer. Então, vamos discutir aqui como é que vai ser o código. A primeira coisa, o código, eu quero que vocês façam ou em linguagem Python, que é a linguagem que digamos assim, fui o primeiro professor do IF, da Escola Técnica ainda digamos assim, a incentivar o uso tanto da linguagem Python quanto da linguagem Java. Então, a linguagem Python e a linguagem Java são linguagens fáceis que todo mundo sabe usar. Todo mundo já teve algum contato com ela. E que não é difícil, pelo menos o Python não é difícil aprender em alguns minutos de estudo. Então, em alguns minutos de estudo com alguns tutoriais, você sabe. Quem não souber Python sabe Java, quem não souber Java sabe Python. Uma dessas duas você tem que saber que não é admissível que você saia do curso de engenharia de computação sem saber uma dessas duas linguagens. A linguagem mais utilizada hoje para a inteligência artificial é a linguagem Python, né? O Java perdeu o lugar. A quantidade de bibliotecas, de ferramentas que tem para inteligência computacional e inteligência artificial ou machine learning, então, como vocês queiram, é o Python. Embora realmente Java pega bem, tem muita coisa feita em Java, você pode fazer o Java sem problema. Então eu quero que vocês façam nas duas linguagens. Então larguem essa história de Swift, larguem essa história de JavaScript, TypeScript, larguem tudo isso porque eu já estou muito velho para ir ter que aprender outra linguagem. E acho que essas duas aí já são suficientes para a gente aprender. E outra coisa, se você me mandar em TypeScript, como eu não conheço todos os detalhes, eu até que conheço alguma coisa de JavaScript, mas eu não teria paciência para ficar olhando o código e descobrindo o que está errado, o que fez certo. Então vamos fixar aqui que a linguagem que vocês vão trabalhar ou é Python ou é Java. Quanto à hospedagem, onde é que vocês vão hospedar as soluções dos problemas que eu vou passar? Pode ser, como o próprio Alcides falou aí, no Replit, né? Ou pode ser também no Google Colab. A vantagem de ter no Google Colab é que você tem a saída, já pode estar no próprio caderno lá. Então, quando eu abrir o seu link lá, você já vai ver a saída, que já rodou uma vez, já tem a saída lá. Isso facilita a visualização da saída do código, né? Mas, de qualquer forma, não tem problema nenhum fazer no Replit. O problema é o seguinte: o que acontece corriqueiramente? As pessoas mudam as pastas no Replit e depois de terem mandado o link para mim. Quando eu clico no link, como vocês mudaram as pastas, o link está quebrado, aí eu não posso ver. É lógico que você ganhou, você perdeu a questão. Outra coisa que pode acontecer também é que você testa, está tudo funcionando. Aí você vai lá e muda uma besteira de nada no seu código. Você muda uma bobagemzinha no código e o código para não funcionar mais. Quando eu clico lá, ele não roda. Aí você perdeu também. Não consigo, vou tentar, faz sentido eu dar uma nota no código que não roda. Aí outra coisa também acontece é que você não me dá o direito, aquele clique que você me deu não me dá o direito de acesso ao código. Eu clico lá e meu direito é negado. Então, você tem que ter essas preocupações. Primeiro, só envia o link se o link não tiver quebrado. Segundo, o programa está funcionando. E terceiro, eu tenho realmente direito de executar eu vou ter o direito de executar aquele programa. Que a primeira coisa que eu vou fazer é olhar se o código está executando e dando o resultado que você me propôs. Então, se ele não estiver executando, eu vou torcer o nariz aqui e não vou gostar de ter que olhar lá dentro do código. Às vezes é uma coisa simples, muito simples, uma bobagem, uma entrada, uma vírgula, sei lá, alguma coisa que não está, um ponto e vírgula que não está no lugar certo. Às vezes é uma coisa muito simples, eu consigo ver de cara. Mas às vezes eu não consigo ver de cara, eu teria que olhar, debugar o código para ver onde é que está indo o problema, e aí pode ser que eu não tenha tempo de fazer isso e aí complica. Então, muito cuidado na hora de colocar
o link. Os links todos serão colocados no formulário do Google. Eu vou criar formulários e vocês clicam lá e colocam lá os links dos códigos que vocês, das tarefas que vocês já devem estar acostumados, porque vocês não são alunos do primeiro semestre do IF, e o semestre passado vocês já devem ter passado por isso, né? Com outros professores, ou até mesmo comigo, que alguns de vocês já foram meus alunos aí. Então, essa já expliquei quase tudo aqui. Cópia do trabalho. Um grande problema que eu enfrento com vocês é que vocês copiam muito os trabalhos uns dos outros. Obviamente que eu posso não detectar que você copiou e tudo bem. Se você não copiou, imagine que tenha sido você mesmo que tenha feito. E aí você recebe a nota. Você pode usar código de outras pessoas. Isso não é impedimento. Mas nos exemplos eu quero que vocês mudem o código que vocês pegaram por aí e coloquem um exemplo para mostrar que você pelo menos entendeu o código, né? Você é capaz de adaptar aquele código a uma situação, a um problema do mundo real. Então vocês têm que adaptar o código que vocês peguem em qualquer lugar aí para uma situação específica, para um caso específico, para o seu código, de forma que ele não seja igual, até os pontos e vírgulas, iguais ao código de uma outra pessoa. Posso não detectar, mas se eu detectar, obviamente a sua questão está inválida. Então, as duas pessoas que estiverem com o código exatamente iguais só não serão invalidadas se eu não detectar. Né? E às vezes eu detecto. Quando eu detecto, eu aviso. Bota um comentário lá que você não vai receber a nota daquela coisa, porque o código está exatamente igual, até os pontos e vírgulas. Você simplesmente copiou, colou e não teve nem sequer o trabalho de dar uma olhadinha para ver se te entendeu o código, fez alguma coisa diferente, né? Então, lógico que nós estamos na época que ninguém faz nada do zero, a gente copia muita coisa. Mas é importante que você saiba pelo menos copiar, adaptar, entender o que é o assunto, como é fazer alguma coisa em cima daquele assunto. Então, cuidado para não ter duas mais respostas iguais, ou mesmo iguais a algum site aí, porque se eu conseguir detectar, realmente você não vai conseguir ganhar a nota. Beleza. Então, já falei das aulas remotas, como é que serão as aulas, como é que são as metodologias, como é que serão as provas, quais são as linguagens e onde você vai botar o código. Faltou eu botar para vocês, falar para vocês o conteúdo da disciplina. O conteúdo da disciplina eu vou colocar agora mesmo no Classroom. Então, agora mesmo no Classroom, vou colocar para vocês qual é o programa da disciplina. E, em princípio, nós não teremos um livro-texto, porque está tudo mastigado nos vídeos. Então, qualquer livro da área serve. Eu vou citar apenas alguns que eu gosto mais. Embora antigamente quando eu dava aula disso, eu passava 2, 3 horas, não é exagero, né? Eu passava uma aula inteira citando nomes de livros. Então eu tinha de cabeça pelo menos uns 30 livros que eram os livros que a gente usava na época, os principais, né? Então, a coisa com a internet, com os tempos modernos, a gente passou a depender menos dos livros, porque tem muita gente que mastiga as coisas pra gente na internet. Então, não há uma necessidade grande de livros. Agora, o que acontece é que no IF, na biblioteca do IF já tem livros muito bons. Então vocês também podem, obviamente, tem o livro do Luger, que está na biblioteca do IF, tem o livro da Elaine Rich, que está na biblioteca do IF. Tem o livro do Russell, que eu não lembro bem, mas pode ser que esteja na biblioteca do IF. Então, vocês podem consultar os livros na biblioteca. Estou colocando agora o programa da disciplina já no Classroom, vocês já podem olhar lá. E tem uma pessoa aqui que também não conseguiu entrar porque não viu o link, né? Eu vou voltar aqui. Ok, tá lá. Então lá vou colocar aqui também, né? Já no Classroom você já tem o programa da disciplina. Deixa eu ver aqui. Vou disponibilizar aqui para vocês. São essas
Então, separados por ditados, eu estou colocando aqui no chat também. Acho que não deu para ele. Ele cortou aqui uma parte no chat, mas é lá no Classroom, tá tudo lá. Então, tá bem resumida essa ementa aí. Mas isso aí é muito assunto, hein? Não é pouca coisa, não. O assunto é bastante amplo, né? Então, nós temos os conceitos básicos de IA, solução de problemas. Nós começamos pela IA clássica, né? Falamos dos conceitos clássicos de inteligência artificial. E depois, a segunda parte do curso, essa parte clássica a gente termina aí, talvez na primeira etapa. Eu entrando um pouquinho na segunda etapa. E na segunda etapa para frente, a gente entra na parte de aprendizagem de máquina, que é, digamos assim, o suprassumo da IA hoje, que é o assunto que as pessoas estão falando muito, né? Tem muita moda aí. A IA foi uma moda muito grande aí, quando fala nisso, aí os veículos de comunicação. Os veículos de comunicação falam muito do termo inteligência artificial porque está fazendo muito sucesso em muitas coisas, né? Vocês podem não perceber, mas esse Android que você usa já usa muitos recursos de IA, câmeras fotográficas usam recursos de IA, você vai no aeroporto, já tem cheio de câmeras vigiando você e tentando identificar seu rosto para mandar para a polícia, caso... Aí o CITES. Tenha cuidado quando você andar pelos aeroportos aí, que você pode ser detectado aí, pode ser preso, né? Então já tem muito recurso. Tem os bots aí que você abre, que são muito ruins ainda, né? Mas a tendência é que esses bots de empresas que atendem a gente possam melhorar no futuro, né? E as TVs, eu hoje estava comprando uma TV ontem que ela já tem comandos de voz. Né? Daqui a pouco a Alexa, por exemplo, que a gente pede para ela contar uma piada, ela conta, né? Então quem tem Alexa em casa aí já pode, tiver o que fazer, manda a Alexa contar uma piada, né? Então a IA ela está entrando aí nos equipamentos, nos recursos, os programas, as tecnologias, né? Nós temos isso aí. Então isso é uma moda que vai é uma moda que vai. Tem coisas também que o Google, não sei se você já aconteceu com você, mas se você está conversando próximo do seu telefone Android, o telefone Android estiver perto do celular de você conversando, ele se mete na sua conversa e pode responder alguma coisa ou falar sobre alguma coisa que você estava falando, porque a Google, ela fiscaliza nossas conversas, né? Então, nós estamos aqui o tempo todo sendo fiscalizados pelo Google, inclusive, porque nós falamos. Então, o que a gente fala aqui perto do telefone celular, o telefone celular espiona, pode fazer pesquisas para a gente, pode mandar informações para o Google sobre o que você está pensando, o que você está fazendo. Então, essas coisas já acontecem. Então, e há uma moda, né? É uma moda e vai continuar crescendo durante muitos e muitos anos, porque nós ainda não temos algumas coisas que nós precisamos. Eu, por exemplo, considero que a gente precisa urgentemente, e essa área que precisa crescer agora, é a área de robótica doméstica, né? Então já tem alguns aspiradores de pó aí que podem funcionando aí mais ou menos, não é tão bom assim quanto você podia imaginar, mas nós ainda temos muitos trabalhos domésticos pesados que precisam ser substituídos para que a gente possa ser liberado para fazer coisas intelectualmente mais interessantes, né, que exigem algum tipo de criatividade. E aí a gente vai evoluir muito, mas essa é uma moda. Então, por conta dessa moda, é que eu acho que essa disciplina se torna bastante inteligente. Vamos ver aqui algumas perguntas. Hein? Tem uma pergunta aqui, alguém falou sobre cluster, não foi? Quem foi que perguntou? Alguma coisa sobre algoritmo de cluster, Ana Carolina. Sim, Ana Carolina está perguntando se vai ter alguma coisa sobre algoritmo de cluster. Sim, vai ter, mais lá na frente. Mas se você tiver muito apressada, você já pode entrar lá no meu canal e... eu esqueci de falar que no meu canal tem muita coisa lá. Tem bobagem lá, tocando violão, acho que tem até Alcides por lá, tem não, né? Mas tem um vídeo lá dos professores tocando violão, tocando bobagem lá. Então vocês esquecem essas bobagens aí e vocês vão lá na playlist chamada... Tem 2 playlists que a gente vai usar. Uma playlist são cadernos de
inteligência artificial. Uma delas é cadernos de inteligência artificial. Inteligência artificial, e a outra é cadernos de machine learning. E a outra cadernos de machine learning. Então vocês procuram esse caderno de inteligência artificial e caderno de machine learning, lá estão todos os vídeos. Você já tem vídeos sobre clustering lá. Tem vários vídeos sobre clustering. Tem um vídeo sobre... eu acho que deve ter pelo menos uns 3 tecnologias de clustering que eu mostro nos vídeos lá no canal de ML, no canal de Machine Learning. Então você já pode, se você já tiver interessado nesse assunto especificamente, você está procurando por esse assunto, você já pode procurar lá nos cadernos de Machine Learning, que já tem pelo menos 3 algoritmos lá. Tem cluster por hierárquico, cluster por aglomerado, cluster... Deixa eu ver o que tem lá. Tem hierárquico, tem o algoritmo por densidade e tem o não hierárquico. Então você tem pelo menos 3 tipos de cluster lá que vocês podem... tem outro tipo, tem 4 tipos de cluster que você tem lá, você pode ver nos vídeos lá. Então já está lá disponível. Okay? Se não, a gente, ao longo do curso, mais para a segunda etapa, no final a gente também vai passar por isso aí. Pela parte de algoritmos aglomerativos ou formação de clusters, né? Bom, o que mais que falta a gente dizer aqui? Então falamos sobre as aulas, os vídeos, metodologia, prova, as linguagens, as cópias dos trabalhos, como é que serão dadas as notas, o assunto do curso, já foi falado para vocês. Então todos esses tópicos que a gente considera como tópicos iniciais que precisam ser definidos no começo do curso, eu acho que a gente já passou para vocês aqui agora. Lembrando que esse vídeo que eu estou falando para vocês aqui está sendo gravado e daqui a pouco eu disponibilizo ele lá no nosso canal para os alunos que porventura não conseguiram entrar aqui agora. Então, tendo isso colocado, eu estou à disposição de vocês para mais perguntas, questionamentos que vocês façam. E a partir da próxima quinta-feira, as aulas serão com esses vídeos. Agora, lembrando que vocês podem solicitar na hora que quiserem uma aula assíncrona, ou podem tirar dúvidas pelo mural, por e-mail, né, quando sentirem essa necessidade. Então é isso aí. Perguntas? Ana Carolina, alguns de vocês já foram alunos de outras disciplinas, né? A questão nas outras disciplinas não são, muitas vezes, disciplinas que eu trabalho. Então, por exemplo, as pessoas que forem fazer padrão de projeto, eu conheço pouco de padrão de projeto, né? Estou lá preenchendo um espaço que precisa ser preenchido por alguém, então eu fui escolhido para ser, mas não é minha área de trabalho. A minha área, sistemas operacionais também não é minha área de trabalho. Mas Machine Learning é assim, eu trabalhei muito tempo, trabalhei Machine Learning, eu faço consultorias para empresas. Esse semestre passado, por exemplo, trabalhei com 2 projetos grandes com Machine Learning, ajudei as empresas como Fiocruz, CNPq, nessa parte de pesquisas relacionadas à Covid-19 também, dei alguma contribuição para eles lá, né? Só que como a contribuição que eu dei não dava resultados na direção do que eles queriam, então acho que os trabalhos não foram levados em consideração, porque existe uma politização muito grande do país em todo. Então, se um trabalho científico sair na direção contrária ao que um grupo político específico que domina, né, o país que está querendo, então essas pesquisas são ignoradas e só são aceitas as pesquisas que tenham resultados na direção do que eles querem mostrar. E que, na realidade, não são científicos, né, porque por serem científicos tem que dar os resultados
corretos, independente de qualquer facção política aí, né? Então, machine learning é uma coisa que se aplica a tudo, né? Análise de dados, né, se aplica a tudo. E uma coisa que a gente tem interessante sobre a Covid-19 é que existem muitos dados, né? Então nós temos aí, os dados são muitos, a quantidade de dados é enorme, e só daria para tirar várias conclusões, mas que as pessoas não aceitam. As pessoas, eu diria aí, um grande público não aceita as conclusões que podem ser tiradas desses dados. Então essas coisas são ocultas e deixa-se que, diríamos assim, a informação, as narrativas tomem de conta, tanto de um lado quanto de outro. As narrativas que tomam de conta, e o que a gente tem acesso, o cidadão comum só tem acesso a essas narrativas, seja de um lado, seja de outro. Então, uma área, a análise de dados, é uma área que poderia, né, e está ajudando em alguns lugares, né? Em alguns lugares ajuda bastante. E quem quiser ser baseado pelos dados, pelas informações como elas realmente são, pode ter acesso a essas informações porque elas estão disponíveis também. Isso é uma grande vantagem do mundo moderno, da internet, é que tem muita informação disponível. Então você pode ir lá nos sites, nas fontes, e apesar de que algumas também são tendenciosas, né, algumas são mal colhidas, né, mas mesmo assim você tem muita informação, e aí você mesmo, cada cidadão, qualquer cidadão pode pegar dados e verificar o que está acontecendo no mundo. Da machine learning está aí para todos também, né? Quem quiser lançar a mão dessas técnicas e aproveitar. Ana Carolina, não sei se você viu, mas eu já falei, não tem chamada. Então, fique tranquilo, pode ir. Então, bom curso, nós não fazemos chamada. Ok, mais alguma pergunta? Então, na realidade, bom estudo para todo mundo. A gente pode se encontrar aí várias vezes, online. De qualquer forma, a gente está estamos acompanhando uns aos outros pelo mural aí. Viu, Alcides? Já que você vai ver os vídeos, pelo menos deixe um... sim, vocês todos, não só para o Alcides, mas vocês todos que vão ver os vídeos, dê um like lá, pelo menos, para ver se o Google se interessa para disponibilizar. São materiais muito bons. Eu não diria que o vídeo é de boa qualidade, mas eu diria que o assunto é interessante e que pouca gente acessa porque talvez ninguém tenha... O Google não redireciona isso para ninguém porque tem muito pouco like. Então, veja se vocês deixam um like lá. Estou fazendo igual os outros youtubers. Deixa um like e se inscreve no canal lá. Então, eu vou controlar as visualizações de vocês pelo número de visualizações. Então, hoje imagine, por exemplo, que hoje no meu canal lá do YouTube tenha 10 visualizações. Então, eu vou colocar um link lá na quinta-feira. Como vocês são quase 30 alunos aqui, um monte, né? 20 e tantos alunos. Se não tiver 20 e tantas visualizações a mais aqui, eu vou saber que vocês não estão olhando os vídeos. Então, eu vou controlar o progresso de vocês pela visualização aqui dos vídeos. Então, visualizem e deixem os likes lá que ajuda. Quem sabe outras pessoas que gostaram desse assunto aí a encontrarem os vídeos. Eu lembro que quando eu deixei... O Alcides disse que eu sou um professor blogueiro, mas é verdade que eu sou o primeiro professor do IF do Ceará e talvez um dos primeiros do Brasil a disponibilizar videoaulas na internet. Eu coloquei em 2000 e não sei se foi 2006, 2007, foi por aí. Há quase 20 anos coloquei algumas videoaulas de Python, que ainda estão lá, ainda os cursos, mas com algumas modificações. Eu coloquei um curso de Python na internet que chegou a ter 500 mil acessos na época. E eu cheguei até a receber dinheiro Hoje eu não recebo mais, que meu canal é desmonetizado. Mas eu cheguei até a receber dinheiro na época do Google, por conta do acesso, da quantidade de acesso que teve a esse curso de Python, que foi feito em 2005, 2006, eu não lembro bem qual foi o ano que eu coloquei. Mas acho que teve até uma acessada. Depois eu tirei porque o áudio estava muito ruim. E eram experiências que eu fazia, eu não tinha estúdio, nem tinha equipamento para gravar, nem para tratar o som, como é que tirava o ruído. O meu computador era um MacBook pequenininho, ele tinha um defeito na câmera que introduzia um ruído.
e os vídeos todos estavam com muito ruído. E era muito ruim, era muito difícil gravar. Mas mesmo assim, muita gente gostou. Eu recebi e-mail do mundo todo, de gente da Europa, dos Estados Unidos, gente da Argentina pedindo para eu traduzir para espanhol. Muita gente mandou e-mail para mim agradecendo aí o curso de Python. Hoje já tem milhões de cursos de Python aí na internet. Eu não me animo mais a fazer cursos de linguagem de programação, porque todo mundo sabe fazer esses vídeos e tem muito já disponível. Mas de inteligência artificial, cursos como esse, eu sei que tem também, acho que já cheguei a ver um ou outro, mas talvez não tenha com toda essa abrangência que tem no meu canal. Então, com certeza, o meu canal é um pioneiro também nessa área de inteligência artificial, e aí vocês podem contribuir para disseminar o conteúdo que está lá dentro. Embora o vídeo seja o vídeo de um amador, de uma pessoa que não sabe fazer vídeos, mas o conteúdo está lá. Então, ele pode ser útil não só para vocês, mas também para outras pessoas. Bom, então se vocês não tiverem mais perguntas, questões, eu desejo um bom estudo para todos vocês e a gente se vê por aí, né? Aproveitem aí, eu acho que essa área é fantástica. Eu gosto muito de IA e gostaria muito de que vocês descobrissem quanto é interessante essa área de trabalho, de estudos. É isso aí. Até a próxima.